Durante muito tempo, luxo foi sinônimo de coisas caras, né? Carro, casas, relógios, viagens, marcas. Hoje, o que separa as pessoas já não é mais o que elas possuem, mas é o tempo que elas conseguem preservar. O novo símbolo de status já não está mais na vitrine, né? Ele está na agenda. Então, ter tempo livre virou um privilégio silencioso. A sociedade moderna transformou o tempo em mercadoria. Então, cada minuto ele passou a ter um preço. E o descanso, que antes era um direito natural nosso, se tornou algo que precisa ser conquistado, entendeu? E quanto mais a gente tenta comprar conforto, menos tempo a gente tem para usufruir desse tempo. E essa equação ela é tão sinistra, ela é tão complexa, que é a seguinte: você trabalha para ter tempo, só que você perde tempo justamente tentando trabalhar para ter esse tempo. Então a gente está correndo atrás do tempo enquanto a gente perde tempo, né? Mais ou menos assim que a gente está vivendo hoje. Então o tempo virou um novo território da desigualdade. Enquanto alguns estão correndo para tentar recuperar os minutos, outros estão comprando horas. Então ter tempo hoje, né, para, por exemplo, não fazer nada, virou um sinônimo de poder, pô. Quem tem tempo para ler hoje, né, para andar sem pressa, essas pessoas que têm tempo para cuidar da própria mente, elas vivem um nível de privilégio que é invisível, exclusivo, né? O relógio não mostra esse tempo, mas o corpo sente e sente muito menos. E aqui, obviamente, que eu estou falando de patologias, né? De doenças, mas enfim, eu acho que o curioso dentro desse contexto é que a gente nunca teve tão conectado um com o outro e ao mesmo tempo tão ausente, né? As pessoas dizem que não tem tempo mais, só que o tempo nunca deixou de existir, pô. Acho que o que acabou mesmo foi a nossa capacidade de usar o tempo de forma consciente, entendeu? E aí a vida acaba virando uma linha contínua de tarefas, compromissos, prazos, notificação chegando o tempo todo no celular, e o tempo acabou se perdendo, meio que fragmentado dentro desse contexto, né, de atenção. Então a gente hoje precisa dar atenção para um monte de coisas sem que a gente necessariamente dedique tempo a nós mesmos, ou até mesmo a essas coisas, né? Mas acho que nem para a gente tem tempo, por isso que o tempo virou um privilégio, né? As redes sociais, por exemplo, que prometiam economizar o tempo, hoje elas já consomem o nosso tempo e não mais em silêncio, né? Então essa tecnologia que em teoria era para facilitar a vida, transforma a gente em refém da urgência. Irmão, tudo é para ontem, já parou para pensar nisso? Tudo tem que ser muito rápido, a mensagem tem que ser respondida agora, o resultado tem que vir imediatamente, entendeu? E nesse ritmo o tempo deixou de ser vivido, porque agora ele está sendo gerenciado. Você precisa gerenciar o seu tempo, né? Você provavelmente já ouve com muita frequência aqui na internet, você tem que gerenciar melhor o seu tempo, bababá, enfim. Então, cara, hoje é um luxo viver o tempo todo, o dia inteiro sem precisar correr. Vê se não é isso, né? Quando você para descansar, você não diz assim, caramba, até que enfim eu consegui parar, entendeu? É tipo conseguir almoçar sem olhar pro relógio, caminhar por vontade, não por necessidade, ter uma manhã que não começa com uma notificação ali dizendo que você tá atrasado e tal, entendeu? É você de fato tá ali onde o seu corpo tá, curtindo o tempo. Só que o oposto de tudo isso é que quase ninguém mais consegue, pô. Quase ninguém consegue gerenciar seu próprio tempo, porque de fato é um privilégio, entendeu? Ah, a pressa se tornou cultura, né? Acho que é por isso que a gente tem tantos livros falando sobre uma vida mais leve, por exemplo, né? Um grande exemplo é o Sêneca, né? Sobre a brevidade da vida, que você provavelmente conhece. Inclusive, eu já fiz um resumo do livro aqui no canal com diversos vídeos, né? Você pode ver aqui na playlist. Mas ser ocupado hoje virou vitrine, pô, porque se você tem tempo, você tem que estar fazendo alguma coisa. E quando você faz muitas coisas, você entra na vitrine de pessoa bem-sucedida, né? As pessoas têm orgulho de falar hoje, não tenho mais tempo para fazer nada, como se o esgotamento fosse um troféu, entendeu? Só que eu acho que esse discurso vai dizer pra gente como que a sociedade está funcionando. A gente está confundindo produtividade com valor. E o homem contemporâneo vai acreditar que ele vale literalmente o quanto ele produz. Por isso que ele não consegue parar, porque ele tem que estar produzindo o tempo todo, irmão, o tempo todo. É aquela máxima que se a gente parar para refletir, a gente para de produzir loucamente, né? Você vale o quanto você produz. Então você está produzindo pra caramba, você não tem reconhecimento de valor sobre a sua produção e você vai produzir mais para tentar chegar a esse reconhecimento. E você nunca chega, mas você está sempre produzindo mais, entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que nós, né, os homens contemporâneos, a gente acredita de fato nisso, que a gente vale o quanto a gente produz. Não é uma mentira, mas a gente tem que refletir sobre isso. Porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje é meio que uma crise, cara.
E essa crise, né, voltando para esse contexto do tempo, é uma crise de percepção do tempo, porque o tempo ainda está passando na mesma velocidade, entendeu? Mas a nossa mente está saturada de estímulos, pô. A gente já não consegue mais sentir a passagem do tempo. Então, por isso, tudo parece muito curto. A semana é curta, a vida é curta, né? Minha vida está passando muito rápido. Só que o tempo não encolheu. É a nossa consciência que se distraiu, a nossa capacidade de dar ao tempo a atenção que ele realmente merece, entendeu? E essa distração vai fazer com que a gente pague um preço alto, porque a gente deixa de perceber o tempo e a vida acaba deixando de acontecer, né? A vida vai deixando de ser lembrada. Então a ausência de tempo livre ela não vai roubar da gente só o lazer, ela tira a nossa memória, tira a nossa paz, porque a gente vive sem pausa, pô, entendeu? A nossa existência vira uma sequência de tarefas. E quando chega lá no final, né, aquela coisa que os nossos avós falavam pra gente, né, contar as histórias, né? Que história você está construindo para contar para seus netos, né? A gente está produzindo, produzindo, produzindo e normalmente para resolver problemas dos outros. A gente não tem tempo nem para resolver os nossos problemas, pô, entendeu? Você já parou para pensar nisso, né? Enfim, a gente consome, dorme, trabalha, é um ciclo. Todo dia a mesma coisa. Quando vê, você tá fazendo a mesma coisa que ontem, né? Pô, eu pelo menos ainda peguei uma época que eu jogava futebol e tal. Hoje tá um pouco mais difícil de a gente ter hobby, né? Até o hobby, inclusive, foi roubado da gente, né? Do seu conceito, do seu significado original, né? O que é o hobby? Hoje o hobby virou trabalho, pô. Entendeu? Você já parou pra pensar? A gente já tá monetizando o nosso hobby. Enfim, cara, essa é uma reflexão que eu tenho feito há muito tempo, sabe? Sobre o que é o tempo e tal, porque eu acho que isso exige da gente consciência, porque o tempo ele só vai se expandir para quem decide preencher com aquilo que é desnecessário, né? Pô, o tempo se expande ficou muito coach, né? Ficou neoliberal, né? Mas, enfim, às vezes dá umas loucuras assim que a gente tem que recalcular e reorganizar o raciocínio para não se deixar levar por essas ideias neoliberais. Mas acho que assim, quando eu falo que o tempo se expande, eu tô querendo dizer que a gente precisa preencher de fato com as coisas que são importantes e leves pra gente, né? Tipo o tempo com o filho, o tempo com seu pai, o tempo com sua mãe, com sua namorada, com seus amigos, o tempo com você, entendeu? Você precisa se cuidar, você precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, tal, emocional. E aí, dentro desse contexto, não tem como a gente não afirmar que a diferença entre quem tem tempo e quem não tem passa pela renda, passa pela classe social da pessoa. Por quê? Porque, pô, o tempo é prioridade. Depende, pô. Há quem consegue escolher o tempo como um projeto de vida. E aos que perdem tempo tentando alcançar o tempo nessa vida de produtividade maluca, entendeu? De capitalismo e tal, que é uma loucura avassaladora, mano. Então a ironia mesmo é que o tempo é o único luxo que a gente não pode comprar, entendeu? E aí ele tá aí, pô, pra todos, né? Pra todos aproveitarem. Mais uma frase liberal, né? O tempo tá aí pra todo mundo. É tipo a filha do Renato Aragão, né? Todo mundo tem 14 horas. Deixa eu ver ela falar isso, vou tentar botar um corte aqui pra você ver. Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parece que não saem do lugar? Porque o sol nasce pra todo mundo. Então o que a gente faz com essas nossas 24 horas que a gente tem no nosso... Mas enfim, cara, o tempo é um recurso mal distribuído, né? Porque ele vai depender das nossas escolhas e essas escolhas não são necessariamente livres para todo mundo, como já falei aqui. Eu acho que assim, se você sente que o dia acaba antes de começar, talvez o problema nem seja necessariamente a falta de tempo, mas seja o excesso de distração, o excesso de produtividade, entendeu? E aí talvez a gente precise pensar um pouco nisso e dar uma segurada, entendeu? Porque senão, cara, a gente não vai entender que o tempo não é curto, né? Que o tempo é o mesmo. Só que a gente é que tá deixando de estar presente dentro desse tempo, pô. Inclusive presente para nós mesmos, né? Enfim, cara, Léo Sobral, esse aqui é o Diário do Homem Comum. Se essa reflexão fez algum sentido para você, eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para passar um pouco o que tá aqui nessa minha cabeça maluca, cara. Deixa um like aí, se inscreve no canal se você considera esse conteúdo relevante. Falo sobre masculinidade, dinheiro, propósito e paternidade. Estou aqui diariamente fazendo reflexões como essas. Se o conteúdo te parece razoável, deixa um like, deixa um comentário aqui para ajudar a engajar. E se você quiser ir além, você pode se tornar membro do canal, tá bom? Um forte abraço, tamo junto.